Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu estava te esperando mesmo. Eu estava pensando, será que você não é uma fraude mesmo? Será que eu eu não sou uma fraude mesmo? Ai, na verdade, eu queria dizer, brincadeiras à parte, que essa ideia que você está tendo sobre si, de que você é um impostor, de que você seja uma impostora, respira. A possibilidade de que este pensamento diga muito menos sobre você e muito mais sobre a sociedade em que nós vivemos, as pessoas ao seu redor. Essa é uma possibilidade maior. Mas vamos olhar, porque à medida em que a gente reflete sobre isso e à medida em que você detecta partezinhas frágeis em você que podem ser melhoradas, nós vamos melhorar. Mas com essa sensação de ser um impostor, a gente nem vai olhar para lá. A gente sabe que não adianta, porque impostor uma vez, impostor sempre. Eu dei uma paradinha rápida, né, para verificar. Eu realmente não sabia de onde é que vem o termo, né, da síndrome do impostor. Foram duas psicólogas que cunharam esse termo na década de 1970, Pauline Clance e Suzanne Imes. Elas fizeram uma pesquisa com várias mulheres de altíssima performance, advogadas, doutoras, professoras, cientistas, médicas, com a síndrome desse tal do impostor. Elas eram competentes, elas eram muito boas no que faziam, não faltava evidência. Mas quando ia conversar com elas, elas achavam que só dava certo porque elas deram sorte, só dava certo porque tinha muita gente ajudando, só dava certo porque as pessoas ao redor as aplaudiam e faziam todos acreditarem que elas eram tão boas, porque de verdade elas nem eram tão boas assim. Então, num primeiro momento, essa ideia, né, da síndrome do impostor, ela vem para a gente tentar entender estas pessoas específicas que realmente produzem muito, realmente são desse gueto aí da altíssima performance. Mas na vida real, isso serve para todo mundo, independente de qual seja o trabalho, independente se ainda esteja estudando, né, não produz como um trabalhador, né, o trabalho que significa gerar valor, independente da classe social. E eu anotei aqui quatro pontos para dar um pouquinho de luz, para a gente compreender por que será que isso acontece. A minha proposta com essa nossa sessão aqui é: vamos dar uma olhada, vamos dar uma entendida, porque se você achar que é só coisa da tua cabeça, aí tu tá ferrado, aí você vai lá ter que tomar uns remédios, e talvez a tua vida não vai dar certo mesmo. É melhor escolher um outro caminho, é melhor escolher esse caminho da dialética, né? Tem a ver com você, tem a ver com o meio, que tem a ver com a tua história, que tem a ver com a sua perspectiva de futuro e que tem a ver com o que você pode mudar em você. Então, aqui a gente amplia as possibilidades de mudança e eu gosto desse viés aqui. Hoje eu estou testando o meu milésimo microfone. Tá a maior barulheira aqui. Eu preciso dizer isso porque depois eu esqueço. Aí eu não sei nem avaliar que dia que era, se estava fazendo barulho ou não, se eu sou uma impostora mesmo ou não. Aliás, sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu caí nesse pensamento dia desses. Será que eu sou uma impostora? E aí eu pensei em apresentar, né, esta reflexão que é muito mais profunda. Na sessão que vem, a gente vai olhar para as coisas que a gente pode fazer para mudar isso aqui. Só que a gente não muda sem entender. E estou pensando na possibilidade de fazermos em uma outra sessão uma rodada de EFT, que é a técnica que eu utilizo para dissolver esses problemas e que eu precisei utilizar para mim mesma para vir gravar esse vídeo, porque enquanto eu estava me sentindo a verdadeira impostora, como é que eu ia gravar um vídeo com este tema? Então vamos lá,
que essa nossa caminhada promete. E se você está um pouquinho afundado, não importa se é só a sola dos pés ou se está até o pescoço afundado nessa lama dos impostores. A gente vai resolver isso, tá? Primeira coisa que eu anotei aqui é a ideia, né, dos ambientes competitivos. E eu não estou falando só da sua empresa, só do mercado de trabalho. Imagina, desde novinhos, nós estamos lá presos nas escolas. É um ar de pura competitividade, né? Para além das brincadeiras, desde piquititicos, onde vai ganhar o melhor, o mais rápido, o mais inteligente. Concursos, né? Eu lembro de um concurso que eu participava contra a minha vontade. Na verdade, eu era tão pequena, eu acho que não me davam o poder de escolha. Botavam as menininhas lá para desfilar e os menininhos para aplaudir as mais bonitas. E eu era desclassificada muito rápido sempre. Então eu cresci entendendo que eu era bem feinha mesmo, uma autoestima bem murchinha. Imagina, no meu prezinho, 5 anos, né, recebendo aplausos ou vaias para categorizar a beleza. Só que isso é feito de modo, inclusive, mais sutil, né? Você vai fazer a prova, os melhores terão 10. Aí você vai ver qual é o critério de correção da prova. Tem várias coisas que é um critério subjetivo, né? São provas, inclusive, que se você pegar um doutor da área, pode ser que ele seja reprovado. É só você dar uma olhada ao seu redor, os profissionais que você conhece, os bons profissionais, tá? Muitos deles talvez não passariam numa prova de vestibular, se eles fossem fazer hoje. Teria que pegar, relembrar, reestudar tudo. Mas espera aí, se o cara já formou, se ele já trabalha com isso e ele é enxergado, aplaudido pela sociedade porque ele realmente é bom, mas ele não teria competência para entrar no curso, assim, no início da carreira dele, alguma coisa tem errada aí, né? E sim, as provas, geralmente, elas provam muito pouco. Elas costumam conseguir provar algo do mérito, né? Se você consegue decorar, se você entendeu o sistema daquela prova, aí você vai ser aprovado. Se você não entendeu o sistema, não importa se você conheceu o conteúdo. E isso costuma nos acompanhar até para sempre. Então, quando o sistema é muito competitivo e o sistema capitalista é altamente competitivo, que é que tem uma falácia, tá? Muita gente acredita que o sistema capitalista, ele prospera porque só os bons, só as boas empresas é que se mantém, né? As ruins, elas sucumbem. Isso não é verdade, né? Basta você ver aí as suas empresas de telefonia, as suas empresas, principalmente agora, né, com a privatização, as suas empresas de fornecedoras de energia elétrica, né? Então, esta é uma falácia. O capitalismo tem um jogo sujo por trás. Então, isso funciona para o sistema, mas funciona para as pessoas também. A gente sabe que as pessoas que estão ocupando os principais cargos, muitas vezes não é por competência, porque é filho do dono, porque é genro, porque é amigo, porque é sócio, porque é... Enfim, então, é bom a gente levar isso em consideração ao olhar para o sistema, assim como para o seu sistema familiar e para você também. Então, veja aí se não está na sua mente essa questão de que eu não sou tão bom quanto fulano. Porque aqui a gente vai... Aí eu ia falar das redes sociais, mas acho que eu vou deixar para depois, para um próximo tópico. Aqui vale lembrar o caldo cultural no qual nós estamos imersos, que é o caldo da superprodutividade, hiperprodutividade. Hoje, na hora que eu liguei aqui o YouTube, eu queria subir o vídeo da live, né? E aí tinha uma pessoa dizendo: você não consegue produzir o tanto que você almeja porque você ainda não entendeu isso. Aí ele mostrava, né? Às 4 da manhã ele já estava acordado, às 6 ele estava correndo, às 11 ele estava lendo, às 5 horas da tarde o cara tá lá produzindo no computador. Ele não para nunca. Qual é o segredo? Qual é o segredo? O segredo
é que você vai adoecer. É 178% de certeza que você vai adoecer se você está nesse ritmo. Essa ideia da hiperprodutividade é uma ideia muito atual, é uma ideia muito moderna, é uma ideia que surge ali na Revolução Industrial, né? Onde você tem as fábricas precisam produzir de tal a tal hora, ainda não tinha nem energia elétrica, né? Então a gente precisava ali da luz do sol, principalmente, então tem que produzir o máximo. E depois, quando a gente tem de fato a luz elétrica, tem que produzir até de madrugada, né? Então você tem turnos ali. Quanto mais você produz, mais você ganha, certo? Então, não. Quanto mais você produz, mais o dono da fábrica, da indústria, ganha e mais você adoece. Não tem problema você morrer cedo, o importante é que o dono continue ganhando mais. E se nós temos muitos trabalhadores, e se nós temos uma fila de espera de desempregados, não tem problema alguns morrerem, adoecerem, eles são apenas números. Tempo é dinheiro para o patrão. Então, é importante a gente conseguir contextualizar isso na jornada histórica, porque senão a gente entende que sempre foi assim. E não sempre foi assim, não. Então, os trabalhadores do campo, por exemplo, eles vão trabalhar enquanto tem sol. Quando não tem sol, não vão trabalhar. E não importa que dia seja, vai trabalhar, seja sob chuva ou sob sol. Tem momentos em que não tem muito o que você fazer, você espera a colheita, né? Trabalha-se um bocado duro para danar, tem que plantar, tem que cavucar a terra para colocar as sementes no bercinho, tem que tirar os matos, mas depois você tem que esperar a chuva, depois você tem que esperar o sol. Então, assim, você tem momento de trabalho intenso, mas você tem momentos longos de descanso, né? Aqui pensando a lavoura, se a gente vai para caça, a mesma coisa. Não é toda hora que tem a caça, né? Os veados, os leões, não importa o que você vai caçar, eles não estão lá dando sopa a todo instante. Então não é toda hora que você está caçando, né? E quando você não está caçando, você está cuidando dos seus, você está cultivando o social, você está dormindo. E mesmo hoje, né, a ciência ela consegue comprovar isso através da neurociência. A gente precisa do descanso, a gente precisa, inclusive, para ter uma criatividade criativa de fato, para ter insights, para se conectar. Se a gente não descansa, essa hiperprodutividade, ela sai super adoecida, super cheia de defeitos. Então, essa ideia do não descanso, do produz ao máximo possível, isso não é natural. Isso não funciona, nós não estamos adaptados para isso. Não sei se um dia a gente vai se adaptar. O corpo, ele se adapta para tudo, né? Nem que seja reduzindo a expectativa de vida. Então, muita atenção. Tem também aqui a questão das barreiras invisíveis, né? Quando a gente pensa, eu sou um impostor, eu sou uma impostora, por quê? Porque eu tô vendo os outros na hiperprodutividade. Eu tô vendo que os outros já entraram na faculdade e eu ainda sequer conseguir ser aprovada. Eu tô vendo que o outro já tá indo pro mestrado, pro doutorado e eu ainda nem entrei na faculdade. Eu tô vendo que o outro já juntou 100 mil, 500 mil, 1 milhão, já saiu do país e já voltou pro país e eu ainda tô aqui. Eu sou uma fraude. Então, o tempo não vai trazer os mesmos resultados de modo igual para todo mundo. Se a gente parte do pressuposto que somos todos iguais e temos as mesmas capacidades, aparentemente nós podemos alcançar os mesmos frutos no mesmo tempo. Mas a gente não pode esquecer jamais, jamais, jamais que nós vivemos em uma sociedade desigual. Então, aquele que mora no centro, ele já tem mais possibilidades, oportunidades do que aqueles que moram na periferia. Eu me lembro, eu fazia cursinho, teve uma época, acho que foi a primeira vez que eu fui fazer cursinho para passar no vestibular. Ainda não tinha o Enem, então você tinha que ralar muito. Se você quisesse prestar 3 faculdades, você tinha que desembolsar o dinheirinhos para se inscrever nas 3 faculdades e tinha que ser faculdade perto da sua casa, né? Se fosse no outro estado, você tinha que viajar no outro estado para fazer a inscrição lá. Então, se você não tivesse esse dinheirinhos, você já estava fora, né?
essa aí é uma das primeiras barreiras invisíveis. Se você não tem o dinheirinho, se você não tem quem te leve lá no outro estado. Mas enfim, eu estava fazendo cursinho. Naquela época eu queria fazer jornalismo, era isso que eu queria estudar, e eu ia prestar na Unicamp. Só que para a gente fazer cursinho, porque eu era de uma cidade bem periférica de São Paulo, a gente tinha que pegar 1h30 de transporte até chegar no cursinho, que era um cursinho que tinha cota para os pobres, então lá a gente conseguiria, né? Era um cursinho da USP. Só que o grupo, nós éramos em 3, e os 3 tinham dinheiro de passagem para 2 pessoas. Então não dava para pagar para os 3. Então um dos 3 tinha que pular o muro da estação de trem. Olha lá, olha os bandidos, né? Então, olha os marginal. Então nós íamos, né, vestidos de marginalidade, e pulávamos o muro. Era muito delicado, porque às vezes não dava para pular o muro, às vezes o polícia estava lá. E aí nesse dia a gente não assistia a aula, né? Porque era difícil dizer, então hoje você fica e a gente vai. Geralmente a gente fazia assim, os 3 pulavam juntos, né? Aí juntava, sobrava dinheiro. Para quando não desse para pular, um poderia pular. Mas veja, você tem que ter coragem de pular o muro. Primeiro você tem que saber pular o muro. Se você não souber, você não vai pular. O muro é alto. Não é à toa que tem uns quebrados no muro, né? Porque é o jeitinho que os outros deu ali para pular. Depois que você tem que ter bastante desapego, porque se você for pego e for preso, talvez a tua família não vai me querer de volta. Então você tem que ter muito desejo de chegar em algum lugar da vida. São muitos fatores. Essas barreiras são muito invisíveis. Tinha uma colega que ela queria muito fazer o cursinho, mas ela não tinha coragem de pular o muro. E não bastava, né, os 3 pularem para dar sempre o dinheiro para ela. Não alcançava, isso não alcançava. Então, para ela, essa humilhação de pular o muro para pegar o trem, porque tem a humilhação também, né? Todo mundo viu. Que é isso? Eles pularam o muro? Eu paguei e eles não pularam? E eles pularam, não vão pagar? Então tem essa humilhação social também. Estas barreiras invisíveis, elas são inúmeras. Só você é que tem condição de saber quais são as suas barreiras invisíveis. Então, isso pode ter a ver, por exemplo, com a estética. Pessoas que estão dentro de um padrão de beleza considerável, considerado padrão, né? O que está na revista, elas tendem a conseguir mais acesso, a mais sim, a mais convites do que outras. E aqui tem um problema também, que as pessoas bonitas demais, que elas são muito, muito dentro do padrão, pasmem, estas pessoas sofrem horrores também, porque tem muita gente que não vai ser amigo delas, porque acha que elas são muito metidas, e aí quando elas precisam pedir ajuda, elas não conseguem ajuda, porque fulano acha que é metido, ciclano acha que tá explorando, porque como ela é bonita, deve ser rica também, né? Tá pedindo ajuda porque é mão de vaca, não vou ajudar, enfim. Só cada um é que sabe dos seus cada qual. Olha que conceito importante que eu tô trazendo. E aí, dentro disso, fica lá a vozinha, né? Seu impostor, sua impostora. Você tá dizendo que dá conta, mas não dá conta. Você tá dizendo que é importante, que sabe esse assunto, eu acho que você não sabe. E tem muito a ver também com as experiências passadas. Se você já assistiu alguns vídeos aqui, você sabe o quanto que eu gosto de considerar os nossos traumas, a infância e a adolescência que a gente viveu. Aqui vai ter pelo menos 2 grupinhos aparentemente opostos, tá? Aqueles que cresceram em famílias com chicote na mão, o mínimo que eu aceito é um 10. A única coisa que você tem para fazer na vida é estudar, e como é que você não vai me dar um 10? O que você ficou fazendo que você não tirou um 10? 9,5, 10. Você tirou um 10, mas por que nessa única aqui você tirou 9,5? O mínimo é um 10. Como assim você quer um parabéns porque você tirou um 10? O mínimo que você tinha que fazer era isso mesmo. E essa criança, esse adolescente, ele nunca é enxergado porque nunca é o suficiente. Esse daqui, coitado, ele vai crescer entendendo que nunca é o suficiente. Ele é uma farsa, porque quando ele conseguir o melhor, esse melhor era o mínimo. Ele tem que conseguir fazer mais do que isso, porque isso que ele fez vale de quê? Então ele nunca consegue se sentir
de fato realizado, por mais que ele seja aplaudido, e os outros vão falar, não, né, tá me aplaudindo porque é menos do que eu, porque é inferior, ou porque tá com dó de mim. Esse é o grupinho que foi super exigido, mas tem um outro grupinho que sempre foi tratado como gênio, né? A criança fazia um rabisco e falava: Uau, vamos colocar num quadro, você desenha incrivelmente bem. Fazia uma poesia. Eu uma vez fiz, vou até falar para minha irmã, não vou falar porque ela vai ver esse vídeo. Eu tinha um caderninho de poesias, como eu adorava, e elas eram horríveis. Era uma pior do que a outra. Mas, né, a minha irmã, ela foi a primeira a quebrar o ciclo, né, no histórico familiar de parênteses, então, de parênteses, dos parentes, parênteses aqui, né, parênteses. Ela foi a primeira entre os parentes a entrar para uma faculdade, né, então ela ralou muito para conseguir pagar uma faculdade e tal. Meus pais não tinham muito como ajudar, né, não tinha muito dinheiro, então ela ralou mesmo, dando aula para criança e conseguindo pagar a faculdade dela, com magistério, né? E então, para me incentivar, né, me aplaudia com tudo. E aí eu tinha lá o meu caderninho de poesias, uma pior do que a outra. E de tanto que eu fui elogiada, eu achava que isso aqui era muito bom. E até que eu passei meu primeiro vexame público compartilhando uma das minhas poesias favoritas, que a família inteira aplaudia, né? A minha irmã ajudava a puxar os aplausos, levou para um amigo poeta. Eu acho que ela não deve ter me falado a real do que ele avaliou. Ele deve ter dito algo do tipo: tem futuro, é só investir um pouco mais. Viu, Fabíola, você tem muito futuro, uau! Eu falei, uau! Aí eu apresentei a minha poesia e foi um vexame. Esse grupinho que é tratado como com muito glamour, tudo que faz é incrível. Só que aí quando sai de dentro de casa e vai para a vida, o que ela faz pode até não ser horrível. As minhas poesias não eram terríveis, elas só não eram muito boas. E aí essas crianças crescem, vão para o mundo e elas começam a duvidar da sua própria capacidade. Imagina, se eu gostasse de poesia, eu iria estudar isso, iria ler mais poesias, né? Iria me conectar nas minhas meditações. Não tenho dúvida de que viriam boas poesias, mas ó, é fruto de trabalho, né? Algumas pessoas realmente têm um talento nato, elas têm muita facilidade para alguma coisa na vida. Para o resto, não. O resto é suado mesmo, tem que aprender, tem que construir. Mas esses dois grupos, né, os que vieram da miséria, da ponta do chicote, 10 é o mínimo e não reclame, e daqueles que vieram, assim, do pódio, né? Não importa o que fizer, você está no primeiro lugar sempre, e a vida não é bem assim. É importante a gente conseguir detectar os sinais que a nossa sociedade dá. A nossa sociedade, né, é um sintoma cultural mesmo, onde você nasce e a sociedade já está duvidando de você. Então, a possibilidade de que surja essa voz dizendo você é um impostor, quem é que você está querendo enganar, alguns estudos vão apontar que pelo menos 70% das pessoas. Eu acho que esse estudo está furado. É muito mais do que isso. A gente tem as comparações a todo instante. As redes sociais estão aí para destruir a sua vida. Não é à toa. Você entra no Instagram da vida, onde ali é pura bonança, né? Todo mundo é lindo. E se a pessoa não é linda, mas ela é a rainha da simpatia, só você que não é a mais bonita e não é a mais simpática e não é a mais rica e não é mais nada de nada. Essa comparação, ela é cruel, porque ela nos coloca para ser comparados com a nata. E eu não estou falando com a nata real. É a nata, assim, a nata do seu dia. Sabe aquele dia que você deu uma gargalhada boa? Então aquela vai pro Instagram. Sabe aquele dia que não sei o que aconteceu com as suas olheiras, elas sumiram, tirou a foto. Aquela vai pro Instagram. É só a nata, assim, a flor do sal, né? Quando tiram o sal, né, do mar, fazem evaporar, a nata do sal é a flor do sal. É a partezinha mais gostosa, é caro pra caramba. Você já comeu flor de sal? Então, é a flor de sal que tá lá no Instagram. Então, assim, a nossa vida... ela é comparada com a nata da realeza. Aí não vale, né? A questão dos trabalhos invisíveis. A gente faz muita
coisa na vida que ninguém vai ver. E ninguém vai ver mesmo, meu amor. Porque a não ser o seu terapeuta vai ver tudo que você levar para o seu terapeuta vai ver. Ele vai olhar e vai te ajudar a interpretar, né? O que você está fazendo a mais. Oh, isso aqui tá legal, mas tá muito. Ninguém vai valorizar, nem para você mesmo serve. Então, vamos fazer menos disso, para fazer mais daquilo. Seu terapeuta te ajuda a enxergar, né? Onde é melhor botar energia e onde não. Acontece que muita coisa do nosso dia, a maior parte das coisas do nosso dia, a gente enfrenta várias dificuldades e só a gente vai saber. O outro não vai saber. Quando você passa fio dental e dói e corta, quando você vai tentar tirar aquela mancha da roupa, e só você que sabe a dificuldade, ou você, se você for do meu grupinho, eu não tiro manchas de roupa, eu prefiro usar sempre a mesma roupa do que ficar tirando mancha de roupa. Aí você vai com aquele dinheiro suado, que foi difícil para conseguir, para comprar aquela roupa que é melhorzinha, você pode só tacar na máquina de lavar, para ela lavar no turbo, sem destruir a tua roupa. Só você que sabe o quanto foi suado aquele dinheiro. A gente faz muitos esforços que só a gente que sabe. E a maior parte dos nossos trabalhos diários não serão valorizados. Inclusive, pode ser que o seu trabalho braçal não vai ser valorizado, mesmo que isso seja a tua profissão. Basta a gente ver, né? Os trabalhadores da construção civil não são valorizados. Os professores, que embora estejam ali num trabalho intelectual, e tá que apaga, né? E escreve na lousa, e apaga a lousa, e ajuda a limpar o sujo das carteiras, e corrige prova em casa. É um trabalho intelectual, mas tem muito do trabalho braçal. Por isso que tem gente que fala que professor ganha bem demais, mais do que deveria, porque a gente não faz ideia do suadouro que é para um professor, né? Os funcionários da limpeza que ficam lá, né? É músculo, músculo, músculo para limpar aqui e ilustrar ali. Eles não são valorizados. Nós vivemos numa sociedade onde o intelectual vale muito mais do que o braçal, né? Isso tem a ver com toda a nossa jornada histórica aí, né? As diferenças de classe. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes você está se cobrando para ter ideias incríveis, mas você não vai ter ideias incríveis se você não descansar. Mas você é prisioneiro de uma sociedade que fala que descansa quem é preguiçoso. Então, muito cuidado. Essa ideia de que basta se esforçar e você alcança qualquer coisa, para a nossa sociedade, isso não é uma verdade. A gente se cobra demais, a gente fica fazendo girar a rodinha do hamster, né? Para chegar em lugar nenhum. E aí é que tá. Como é que eu girei e não ganhei meu 1 milhão? Girei e não consegui meu diploma? Girei. É porque não é assim que funciona. Em uma sociedade desigual, nós precisamos conseguir nos localizar. Onde é que você está? Que tipo de casa você vive? Que tipo de família você tem? Que tipo de amigos você tem? Qual foi a sua história de infância? E alto lá. A gente não muda o passado, mas a gente muda as marcas deste passado. Quanto mais mais apobrecido, quanto mais pressionado, quanto mais precarizado, não só no aspecto financeiro, mas emocional, psíquico, quanto mais limitado a sua infância e a sua adolescência, mais limitada a sua vida adulta também, porque tem muitas crenças que te castigam, que te oprimem. Mas dá para mudar isso, dá para mudar demais. Uma das formas é com o EFT. O EFT não é a ferramenta mais incrível de todas que a gente tem para limpar os traumas. Eu trabalho com uma outra que é a EMDR, mas essa você precisa estar dentro de um consultório. O que eu trago aqui para a gente poder compartilhar é o EFT. Ele demora um pouco mais para você limpar os traumas, mas frente às técnicas convencionais que a gente tem, o EFT é incrível, é o verdadeiro paraíso. E as meditações. Aqui no canal tem a playlist de meditação. 8 semanas de Mindfulness. Se você ainda não começou,
comece o quanto antes. E para o EFT, você pode pesquisar no Google para aprender essa técnica fantástica. Eu tenho o curso aqui também, você ganha em tempo e eu consigo te dar orientação. Independente de você ter comprado o curso ou não, eu te dou as orientações, basta você ir perguntando aqui nos vídeos, participar das lives. O que você tiver de dúvidas, eu te ajudo. Agora, na nossa próxima sessão, a gente vai ver o que para além disso, a gente pode usar para vencer, deixar para trás essa voz chata, irritante, que fica dizendo que você é o impostor. Porque não é não. Mas a gente segue essa conversa na nossa próxima sessão. Bora tomar um cafezinho, tomar uma água. Um beijo para você.